Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso encontro de esperança, um tempo em que o Senhor vai falar ao nosso coração, vai ministrar as nossas vidas. Nós estamos reunidos nesse dia que o Senhor preparou para mais essa transmissão ao vivo. Você que está nos acompanhando aí, faça um comentário a respeito do áudio. Nós sempre enfatizamos isso. Infelizmente, temos que ter esse feedback de você que está aí nos assistindo, se o áudio está ok, se está tudo dentro da normalidade, para evitarmos os máximos erros, que sempre somos acometidos aí. Então, se o áudio está ok aí, vamos dar alguns instantes para você se preparar, se posicionar aí, se aconchegar na sua poltrona, para juntos termos esse nosso tempo. Junto nós podemos desenvolver uma conversa hoje bem gostosa. Vamos falar sobre um tema interessante, mais tarde, mas antes disso vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus e pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações, amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa noite, por mais uma vez o Senhor vir ao nosso encontro, falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, mais uma vez podemos conversar, Senhor, acerca da Tua palavra, mais uma vez podemos, Pai, nos reunir e, Pai, nos conectar nesse momento. Peço, Pai, que o Teu Espírito Santo visite cada vida, Senhor, que está nos assistindo. Use, Deus, poderosamente esse tempo, esse culto ao Senhor, essa transmissão, Pai, para tocar em vidas, transformar vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos, Pai, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor tem feito grandes coisas a nosso favor, e nós louvamos e bendizemos o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, gratos, Pai, pedimos, Pai, a direção do Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos inspire, nos ilumine, ó Deus, nesse culto que nós iniciamos agora. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à frente, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor nos conduza nesse tempo em adoração, Pai, no ministrar da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Bom, irmãos, eu gostaria de dar alguns avisos, bem rapidamente, relacionados a alguns trabalhos, principalmente ao que nós teremos no próximo sábado. Próximo sábado vai estar aí na sua tela, um aviso sobre um trabalho novo que nós estamos desenvolvendo, a estreia aí do Sala Amarela, no dia 18/7, às 20 horas, o tema é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Nós vamos falar um pouco sobre os temperamentos transformados, então você é muito bem-vindo, no nosso meio, você está junto com a gente nesse sábado às 20 horas, nós temos esse bate-papo, essa conversa gostosa aí sobre esse tema aí, os temperamentos transformados, como nós podemos então nos equilibrar, nos conhecer, e eu tenho certeza que vão ser alguns encontros aí muito proveitosos para a nossa caminhada. Nós falamos aí sobre esse tema dos temperamentos. Então, você que quer nos acompanhar, agende aí, coloque aí na sua agenda, sábado às 20 horas, nós vamos estar transmitindo no canal do Facebook da nossa, se você está nos assistindo, também no Instagram, então você, nos dois canais aí da nossa igreja, vai estar sendo transmitido. Depois nós vamos repostar isso também, talvez estamos pensando em fazer em um novo formato, do formato de podcast, essa conversa, e depois, futuramente, nós damos mais informações de como você pode acessar isso também no YouTube, se você, depois, só que o YouTube não é ao vivo, então, ao vivo é pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, sábado às 20 horas, agende essa data aí, e nós vamos ter esse bate-papo bem legal. Também, eu gostaria de pedir para o Tiago ver se está no jeito aí, Tiago, a do Movimento Nacional de Oração, aquele de domingo, está no jeito aí? Então nós vamos ter, ele vai pôr na tela aí também, um trabalho do GTI, do Movimento Nacional de Oração. É que eu preciso da imagem.
É uma Semana Nacional de Oração que vai ter, e vai ter algumas lives também, vão ter alguns trabalhos relacionados aí a Semana, né, Nacional de Oração, e o tema, né, vai ter também a respeito do GTI, que é o grupo de teens, né, da IPI do Brasil. Ele está localizando ali. Vai dar, Thiago? Eu acho melhor você sentar aqui. Lá. Semana Nacional de Oração, dia 24 de julho, a Vigília Nacional conduzida pelos adolescentes da IPIB. Dia 25, sábado, início da Semana de Oração, com o culto organizado e conduzido pelos adolescentes da IPIB. Dia 26, no domingo, também aí igrejas que pregam sobre o tema da humildade, né? E de 27 a 30 de julho, né, cada noite uma transmissão nacional de um evento produzido e dirigido pelo consórcio de igrejas voluntárias. Então está aí na sua tela, e está o endereço aí do canal do YouTube da IPI do Brasil, né? Então esse é o Movimento Nacional de Oração. E tem uma outra imagem, Tiago, essa aí, isso, onde que está? Isso, dia 25 de julho, às 20 horas, essa live aí do GTI com o pastor Éder Johnny e o Luiz Felipe, que é o coordenador nacional aí. Então, tá dado o recado. Você que quer participar, é só acompanhar lá no canal da IPIB, né, o canal da Igreja Nacional, no YouTube, e você vai poder acessar. Aproveita já, se inscreve lá nesse canal também, acompanha aí as novidades desse canal. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso, principalmente para os jovens, essa do Geração Teen IPIB, né, a live aí da Geração Teen. Então, também está dado o recado, dia 25 de julho, às 20 horas, ok? Então, esse é os avisos que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Abram suas Bíblias no livro do Salmo, Salmo de número 40. Livro do Salmo, Salmo de número 40. Nós vamos fazer a leitura antes de nós louvarmos a Deus. Livro do Salmo, Salmo de número 40, diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu-me quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operados, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dar-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Seja envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da
sua ignominia os que dizem bem feito, folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Sou eu pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Texto maravilhoso, que fala, que o Senhor nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Depois nós vamos ter uma conversa hoje sobre conversão, um bate-papo aí sobre conversão, e tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Mas antes disso, vamos nos colocar em adoração, pedir para o Jean aí nos conduzir em adoração e pedir ao Senhor que venha ministrar as nossas vidas e os nossos corações. Amém? Adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que me alegro ter, ó Jesus, porque em ti fui ajudado, com a salvação tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, e eu te louvarei, meu bom Jesus. Novamente, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegro ter, ó Jesus. Por quem te fui ajudado, por quem te fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Adora o Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei,
uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Todo tempo Ele é bom, Ele é motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos cantar de novo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas.
pra mim. Oh, te adoramos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, louvamos o Teu nome, Pai, por essa oportunidade de louvar, Pai, engrandecer o Senhor, de cantar, Pai, cânticos que exaltam, que glorificam o Teu nome. Nós agradecemos, Pai, e pedimos a Deus que o Senhor receba no Teu altar, Senhor, nossa adoração, nosso louvor, nós aqui e os irmãos de casa, que possamos, Pai, ter agradado o Teu coração, Pai, com a nossa expressão de adoração. Essa, Deus, é a oração do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos fazer a leitura do texto que está lá em Atos, capítulo 20, do verso 17 ao 21, para daí o Tiago poder vir aqui para nos ajudar. Então, Atos, capítulo 20, verso 17 ao 21, nós vamos ler um texto aí que fala sobre esse tema aí, que nós vamos conversar mais tarde, que é a conversão. De Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é quem tem testificado essa palavra no nosso coração, Senhor, quem tem ministrado as nossas vidas, e nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha agora falar ao nosso coração, ministrar, Senhor, as nossas vidas. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos conversar, Pai, acerca da nossa experiência de conversão, de como o Senhor falou ao nosso coração, de como o Senhor tem conduzido a nossa vida, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, gratos, certos de que o Senhor vai falar agora ao nosso coração, em nome de Jesus, é que eu oro agradecido. Amém. Bom, pedi para o Tiago Tomás, pode passar pela frente mesmo. Ele vai estar se achegando ali, para que ele também possa contribuir dentro daí das suas percepções também, acerca da conversão. Esse é o tema de hoje, um bate-papo sobre conversão. Sem dúvida é um tema que chama a atenção, né? Talvez você se pergunte, né? Mas pastor, quem acompanha suas lives, quem acompanha as lives da igreja, é tudo convertido? É exatamente aí que mora um grande dilema, uma dificuldade de se entender um conceito, né, profundo, uma ideia convicta do que é conversão, né? De não ser simplesmente um adepto, ou membro de uma igreja, ou parte de uma igreja, ou ser simplesmente frequentador de uma igreja, né? Isso não quer dizer realmente que você é um convertido, né? Ou mesmo, né, nesse tempo que nós temos vivido, você acompanha as lives, isso não quer dizer que por se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas transmissões, você é um convertido. Mas se você não for um convertido, é bem simples, irmãos. A coisa, não quero deixar aqui fazer um juízo, fazer quem são, quem não são, vamos deliberar agora de que forma são convertidos ou não são convertidos. Aqui o apóstolo Paulo, ele
ele fez de forma muito dinâmica, muito didática, falando: olha, não deixei, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas, provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, de ensinar publicamente, casa em casa, testificando, tanto a judeus quanto a gregos. Ou seja, o que ele está explicando aqui? Ele fala assim: olha, comigo é assim, essa foi a transformação que o Senhor fez na minha vida. Então, conversão, irmãos, nada mais é do que transformação. Ou seja, eu estava caminhando para uma direção e mudei de direção. Fui transformado. E essa transformação, irmãos, ela é única, ela acontece uma vez só na nossa vida. Mas aqueles que digam: mas pastor, uma vez convertido para sempre? Sim, irmãos, uma vez que o Senhor tomou conta da sua vida, transformou a sua vida, Ele não precisa fazer isso todos os dias. Ele tem essa transformação, essa conversão, ela existe uma dinâmica, ela é crescente, ela vai se desenvolvendo na nossa vida, mas não é que cada vez que a gente peca, a gente precisa se converter novamente, cada vez que a gente escorrega e cai, a gente precisa se converter novamente. Não, nós precisamos entender que uma vez que nós somos convertidos e que nós fomos transformados, essa transformação gera mudança na nossa vida. E aqui que entra muitas dúvidas, né? E acho que entra diversos assuntos dentro desse mesmo bojo, dessa mesma conversa aqui, né? Como, por exemplo, a religiosidade, que às vezes as pessoas confundem, né? Eu sou uma pessoa religiosa, isso quer dizer que eu sou convertido? Não necessariamente, porque religião é uma coisa e conversão é outra. Ser um religioso é uma coisa e ser um convertido é outra coisa. Então, essas dúvidas, e por essa razão, eu acredito ser necessária aí essa nossa conversa. Eu gostaria de deixar já de início uma definição de Wayne Grudem, que ele diz o seguinte: a conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para receber a salvação. Então, conversão é nada mais, nada menos que a nossa resposta espontânea. Não é algo forçado, não é algo mecânico, não é algo decorado, né? Não é um rito, não é um ritual. É mais do que isso, é uma resposta nossa espontânea ao Evangelho, aquilo que é a boa nova, transformadora. Então, essa definição eu acho muito pertinente, né, para nós pensarmos aí e termos clareza nesse tema que é a conversão. Conversão é voltar-se do pecado para Deus. Se eu estava caminhando em direção ao pecado, agora eu caminho em direção a Deus. Quer dizer que eu nunca mais vou pecar, pastor? Claro que não, irmãos. É óbvio que nós vamos pecar, porque somos seres humanos. Mas essa nossa humanidade vai sendo aplacada à medida que nos convertemos ao Senhor. É um ato único de dar as costas para o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Isso é uma ideia plausível, uma ideia convicta de conversão, uma definição, algumas definições sobre o que é conversão. Lembrando sempre que vocês podem interferir a qualquer momento e dar também as suas opiniões aí acerca desse tema. A primeira ideia que eu gostaria de comentar aqui, irmãos, e eu acho que é muito importante nós pensarmos sobre isso, é que conversão não é algo humano. Acontece na nossa humanidade, na esfera humana, mas é algo divino. Não é ato humano, é ato divino, ela é de autoria divina. Deus, Ele é o autor da conversão. É Deus quem concede ao pecador o arrependimento, a fé. É Ele quem opera e o que deseja fazer no coração do ser humano. Porque às vezes nós nos confundimos aqui, né? E pensamos, olha, eu vou para aquela igreja, eu preciso me converter, né? Quem já ouviu pessoas dizendo isso, né? Falando dessa forma: eu preciso me converter, eu preciso ir para a igreja. O fato de você ir para a igreja, irmãos, é óbvio, é uma opção sua, é uma escolha sua, mas é Deus que está operando isso de forma sobrenatural na sua vida, através de pessoas, através de uma canção, de uma música, de uma pregação, enfim, de diversas formas. Todas essas são ferramentas, mas a autoria da conversão é divina. É Deus quem opera a conversão
de todos nós. Ninguém foi convertido por obra humana. Não, eu converti quando eu ouvi determinado pastor, ou determinada pregação, ou determinada canção, e foi a canção da minha conversão. Já ouviram isso? Muitos usam desses argumentos, irmãos, e não estou aqui criticando, ou querendo tirar o peso desses fatos históricos que acontecem na nossa vida. Isso tem muita importância, é muito legal a gente ter isso. No entanto, irmãos, nós não podemos esquecer que a autoria dessa conversão não é humana, não partiu de nenhum homem, partiu sim de Deus, através do que Cristo fez e proporcionou para nós na cruz do Calvário. Então, nós damos esse caráter divino à conversão. Isso também tira dos nossos ombros a tarefa de converter pessoas. Nosso papel não é converter pessoas como seres humanos e como discípulos de Jesus. Nosso papel é fazer discípulos. Isso não quer dizer realmente que nós vamos converter as pessoas. Quem vai converter as pessoas é o Espírito Santo, é o papel do Espírito Santo fazer isso. Nós só semeamos a palavra. Isso é interessante, irmãos, eu tenho meditado nisso bastante, principalmente nesse tempo que nós temos vivido, onde nós analisamos os dados da igreja, e principalmente o alcance da página do Facebook. Eu sei que parece meio... Eu estou repetindo isso em diversas lives, é porque realmente Deus tem ministrado no meu coração em relação a isso. Irmãos, 3.400 pessoas alcançadas por uma mensagem. Eu sei que parece pouco, diante de... hoje nós vemos os youtubers aí com milhões de seguidores, coisa... não dá para nem mencionar o que seria isso. Eu estava conversando com a Bruna, tem um canal lá de criança que a Bruna segue, porque a Clara se inscreveu, o canal da Laurinha. Ela tem 5 milhões de inscritos, gente. 5 milhões de pessoas inscritas no canal. É uma coisa assim que a gente fica, meu Deus, que fim que isso vai dar, onde isso vai chegar, porque muitas pessoas alcançadas, mas nós aqui, nos recolhendo a nossa pequenez, nesse meio, mas diante de tudo isso que nós temos vivido, ver, esse simples exemplo de 3.000 pessoas alcançadas em uma mensagem, nós somos uma igreja pequena. Nós nunca imaginávamos isso acontecendo, mas isso se dá por conta desse novo tempo que nós temos vivido. E analisar esses dados, olhar para essas, tentar imaginar qual o processo de conversão nessa vida dessas 3.000 e poucas pessoas alcançadas. E quando eu penso nisso, eu penso que dessas 3.000 e tantas alcançadas, é óbvio que nem todas vão se converter. É óbvio que nem todos vão assistir por completo e vão entender o que Deus está querendo trabalhar na vida dessas pessoas, mas nós, como semeadores, nós estamos alcançando vidas, levando essa palavra, e esse é o nosso papel. Nosso papel é semear, irmãos, o frutificar e dar frutos, e essa palavra realmente penetrar o coração das pessoas, transformar a vida das pessoas. Essa é a tarefa de Deus. A conversão é tarefa divina, irmãos, é ato divino, não é ato humano. Porque, irmãos, se nós nos colocarmos nessa posição de sermos esses agentes de conversão, nós estamos ralados, porque assim, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos limitados, e nós vamos nos colocar debaixo de um jugo muito pesado, do qual nós não temos capacidade para suportar. E tanto é que eu acho que é isso que comprova a ideia de que conversão não é algo humano, mas sim algo divino. É algo que parte do próprio Deus. A nós cabe sermos bons semeadores, lançarmos as sementes, e Deus vai fazer com que elas produzam frutos. Porque pela razão, pela lógica humana, é impossível você acreditar no Evangelho, você crer no Evangelho, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Você tentar encontrar razões filosóficas, motivos científicos para poder explicar esse milagre, é impossível, Só que só pelo fato de eu saber disso, eu tenho informação disso, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, perdoou todos os homens, Ele veio para nos salvar. Só que apenas essa informação não me converte. O que me converte é eu dar razão a essa verdade, deixar essa verdade inundar a minha vida, transformar a minha vida e
E eu segui dia após dia, né, em busca, né, dessa verdade, né? Exatamente. Aqui tem uma frase, antes de passar para o Tiago, tem uma frase aqui do Thomas Hooker, que ele diz assim: o grande poder de Deus na conversão de um pecador é a mais misteriosa de todas as suas obras. É um mistério, irmãos. É um mistério que acontece na vida de um ser humano que se converte. É mistério, não tem como a gente explicar. E talvez a gente tente, né, nessa conversa, nesse bate-papo aqui, falar um pouco, né, desse mistério, mas ninguém pode explicar, porque primeiro ela é individual, né? Ela acontece na esfera individual, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua intimidade, a sua forma de se relacionar com Deus e de entender esse processo na sua caminhada, né? Então, sem dúvida, é a mais misteriosa de todas as obras que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. O Tiago queria falar. É tão pertinente esse assunto que as pessoas elas acabam ficando confusas com a quantidade de informação que gira hoje, né, tanto nas mídias, né, e como diz C.S. Lewis, o cristianismo ele é puro e é simples, né, e quando a gente se permite essa ação transformadora do Evangelho ela entrar na nossa vida, é que Deus começa a operar, né? Então, é nessa simplicidade, quando eu entendo que eu preciso dessa transformação, né? E é simples, talvez em casa você tenha dúvidas sobre isso, mas é numa posição de oração, você abrir seu coração e falar: Deus, eu preciso dessa transformação, então eu estou abrindo aqui meu coração e eu peço para que o Senhor envie seu poder sobre a minha vida e inicie essa transformação na minha vida, né? E é tão interessante que eu me converti, eu tinha acho que 10, 11 anos de idade, né? E é muito interessante eu perceber hoje a ação transformadora do Evangelho na minha vida ao longo do tempo, e isso serve também para mim como um parâmetro de que, se não está havendo uma transformação contínua, eu preciso me voltar e me colocar: Senhor, eu preciso dessa ação contínua na minha vida do Evangelho, sabe? Eu preciso conhecer mais sobre o seu reino, sobre o caráter de Deus. Oi? Certo? Então, o reino dos céus, né, que foi o que Cristo trouxe para nós, ele é muito educado, né? Ele respeita a nossa posição, por isso que é a partir de nós, né? É a partir da nossa postura e do nosso desejo dessa transformação, né? Então, assim, é muito pertinente esse assunto, da gente estar sempre trazendo isso à memória, né? Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida assim: puxa, mas eu tenho interesse de conhecer o Evangelho, de me converter, e a minha referência é você. E não, a referência não pode ser o Tiago, não pode ser o Jean, não pode ser o pastor, né? A nossa referência é Cristo, né? Nós somos falhos, né? Exato. E a partir do início dessa transformação, eu vou buscar esse aprendizado, essa lapidação dentro da palavra, dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, né? E na comunidade onde a gente se relaciona, a gente ministra mutuamente, né, uma vida do outro, né? No relacionar que a gente vê Deus operando, né? E onde a gente aprende junto, onde a gente cresce junto, a gente se suporta junto, né? Então é maravilhoso. Sem dúvida. Além de ser um ato divino, né, como foi o primeiro ponto da nossa conversa, o segundo ponto é a necessidade, né? Ela é necessária ao homem pecador. Sem conversão não há salvação. Se o homem não se converter, nós vamos, como seres humanos, sofrer perpetuamente, eternamente, né? Há um dilema que as pessoas confundem a sua necessidade e muitas vezes frequentam, como eu já disse, né, no início, aderem às ideias de uma igreja, né, gostam do culto, gostam da celebração. Agora não, né, nesse tempo de pandemia muitas igrejas não estão funcionando, mas se identificam às vezes com um grupo social daquela denominação, daquele lugar, enfim,
se sente parte daquele movimento, mas isso não necessariamente comprova que ela é convertida. É muito difícil de nós falarmos isso e criarmos um estereótipo, um modelo de quem são, de quem não são. No entanto, irmãos, depende única e exclusivamente de cada um esse ato de entender a sua conversão. E como o Tiago colocou, essa dinâmica, esse processo gradual, diário, constante. E nós sabemos quando não estamos, ou estamos aquém daquilo que já estivemos, quando estamos passando por um momento meio fraco, meio desanimado na fé. Isso não quer dizer que eu precise de uma nova conversão. Isso quer dizer que eu preciso resgatar essa chama, esse amor, permitir novamente Deus fazer o que Ele já estava fazendo, a obra que Ele já estava fazendo. E esse é o dilema, nesse ponto entra um dilema mesmo, que é a religiosidade, onde confronta-se então a conversão com a religiosidade. Ou seja, eu me tornei um religioso ou eu sou um convertido? Essa é a pergunta. Eu sou mais promovo a religião ou sou uma pessoa que promove o evangelho, a transformação de vida, a graça de Deus? E isso, sem dúvida, são coisas distintas e que, sem dúvida, é muito importante para a nossa caminhada. É tão interessante que os versículos escatológicos lá, que falam que naquele grande dia muitos dirão: mas em teu nome eu expulsei demônios, sim, curei os enfermos. E aí Cristo fala: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Olha o choque que vai ser. Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu acho que é o ápice desse confronto entre expectativa e realidade. O que as pessoas esperavam que seria o evangelho, o que realmente é o evangelho de transformação, de mudança, etc. Mas nesse embate entre religiosidade e conversão, tem uma citação aqui de Fabrício Gavazzi, que diz assim: a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você, e a religiosidade coloca uma roupa limpa em cima de um corpo sujo de lama. Eu achei muito interessante essa frase. A religiosidade é se vestir como, mas não teve o interior limpo. É parecer, mas não ser. Irmãos, entra aqui o outro problema, que é a hipocrisia, que foi combatida por Jesus quando veio à terra e ensinou nas sinagogas, mostrava por A mais B como as pessoas estavam distantes desse reino, mas falavam em nome desse reino, vestiam-se de roupas de religião, se transvestiam, pareciam ser santos, pareciam ser bons, mas na verdade eram hipócritas, porque falavam de um discurso vazio, sem sentido, e viviam exatamente o oposto daquilo que pregavam. Hoje, se nós olharmos para o evangélico, ser evangélico, protestante ou gospel, não sei qual o termo mais apropriado, mas quantos de fato talvez não estão mais tendenciosos a esse lado religioso do que de fato serem convertidos, lavados, limpos, para então entender aí esse processo. E de fato, irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre isso, mas pastor, esse papo aí não é só para aqueles que querem se converter? Eu falei assim: não, irmãos, não é. É para todos, porque em determinados momentos a gente foi se enfraquecendo, e talvez, como o Tiago colocou, é tempo de nós reassumirmos que, precisamos de mais de Deus na nossa vida, e precisamos dar mais espaço para Deus na nossa vida. Eu gosto muito do filósofo, o Mário Sérgio Cortella. Ele fala um negócio sobre prioridade que eu acho legal, que ele fala que prioridade não tem plural, não tem prioridades, é prioridade. Então você tem que entender o que é sua prioridade e não suas prioridades, Isso é fantástico, porque Deus deve ser a nossa prioridade, sempre, Ele não deve compor uma lista,
Ele é a lista, ele é o início, o fim, ele é tudo que nós temos e somos. Mas às vezes isso se monta um discurso em cima disso e não uma realidade em cima disso, né? Bom, dando segmento aqui, o último ponto aqui da nossa conversa é dizer que a conversão, ela é um ato único. Nós já falamos um pouco sobre a dinâmica que ela está acontecendo e vai acontecendo no decorrer da nossa vida, mas como um acontecimento, ela é única. Aconteceu uma vez, você já é convertido. Você entendeu que o que Cristo fez por você, você é convertido. Ah, mas mudou tudo na sua vida? Não, essa mudança, ela tem uma dinâmica, ela tem tempo de acontecer, ela tem processos acontecendo na sua vida. No entanto, o ato de conversão, ele é único. Não se repete, não é irrevogável. Uma vez convertido para sempre. Eu sei que isso pode parecer até meio difícil, né? Ah, pastor, mas isso aí é bom só no discurso, porque na prática as pessoas vão se convertendo, depois desvia, depois converte de novo, depois desvia de novo, depois converte de novo. Irmãos, é justamente por isso, por não entender o que significou a conversão, que as pessoas ficam nessas indas e vindas aí. E a cada grande movimento, é muito presente isso, irmãos, na vida dos jovens e adolescentes, né? Tive, uma experiência já de tempos trabalhando com jovens e adolescentes, numa outra igreja que eu trabalhava também, né? E sempre quando tinha as temporadas de carnaval ali, os acampamentos de carnaval, existia aquele mover de Deus e as pessoas ficavam crentes, que era uma coisa linda de ver. Passava 1 ou 2 meses daquele acampamento, estava tudo frio, tudo nem aí, tudo fazendo tudo errado de novo. Então parecia que a conversão, ela tinha prazo de validade, ela acontecia em determinados momentos da vida da pessoa e depois passava. Então essa dinâmica de que, olha, uma vez eu me converti, depois eu me desviei, depois preciso me converter de novo, isso não existe, é um ato único. Se isso está acontecendo, é muito provável que você não se converteu. Desculpa a franqueza, mas é exatamente isso. Se você vive nessas indas e vindas e nesse processo todo, talvez você está mais para religioso ou de um adepto a uma denominação ou qualquer que seja um movimento religioso do que um convertido em Cristo Jesus. Porque se você for realmente um convertido em Cristo Jesus, você sim vai passar pelas dificuldades, vai pecar, vai errar, vai fazer coisa errada, mas isso não vai mudar o status de convertido. Você é um convertido em mudanças, em transformação, né? Em constante transformação. Sabe aquela plaquinha? Em obras? É isso, né? A gente está em obras, a gente não é uma obra acabada. Porque às vezes a gente pensa isso também. Me converti, então quer dizer que agora completou a obra que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Não, irmãos, a conversão é o primeiro passo, é a porta de entrada de tudo que Deus pode fazer na nossa vida. O Spurgeon fala uma frase aqui interessante também. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Ou seja, eu acho interessante essa frase, porque às vezes essa ideia da conversão, ela gera mais insegurança do que a segurança. Ele dizendo aqui que, olha, a verdadeira conversão, ela dá segurança para a pessoa, mas o fato de você estar seguro não quer dizer que você não precisa vigiar mais, que você não precisa mais se preocupar, que você nunca mais vai cair, você nunca mais vai errar. Não, você vai errar. Isso é certeza, irmão. Certeza que você vai errar, né? Isso eu posso dizer tranquilamente. Se não está errando, graças a Deus, mas que você vai errar, você vai. Isso é fato. É muito interessante porque a transformação que o Evangelho faz em nós, ela não ocorre por osmose ou por consequência, né? Tem que haver uma ação a partir de nós. E aí que cabe esse trazer à memória a importância disso, da gente aplicar para as disciplinas espirituais, sabe? Para o seu lugar secreto, para os suas rotinas de oração, para a leitura bíblica, né? Então tem que haver uma ação de minha parte para que ocorra a transformação, né? Sim. E dentro desse último ponto de ser um ato único, 2 coisas são importantes ser destacadas, né? Que são 2 elementos desse ato único de conversão que acontece na vida do ser humano. O primeiro deles é o arrependimento, que é a mudança produzida por Deus na mente, no coração e na vontade do pecador que abandona o pecado. Agora, esse abandono do pecado, irmãos, não é algo tão simples assim. Porque às vezes a gente pensa que arrependeu, mudou,
converteu, não vai ter mais nem desejo de pecar. Principalmente se o pecado for um hábito, né? Sim, exatamente. Exatamente. Um vício, né? Um vício, uma compulsão. Exatamente. É um processo. É um processo doloroso, irmãos. E as recaídas fazem parte do processo, né? Fazem parte do processo. A gente não está querendo, né, dizer que você vai errar, que vai ter as recaídas. Não está querendo dar validade para os seus erros, ou, né, enfatizar os seus erros, ou relativizar os seus erros. Você vai errar mesmo. Não, o errar é errado, irmãos. O pecado está errado e não tem como a gente relativizar isso. Errado, pecar é errado. A questão é que nós não podemos abandonar o barco porque pecamos. É isso que é o grande problema. Já que eu vou errar mesmo, então deixa como a vida gordinho, me levar, né? Vou falar de uma experiência própria. Como o gordinho que está lá em dieta, ele vai e come alguma coisa fora da dieta. Ele fala assim: já errei mesmo? Aí vou enfiar o pé na jaca. Irmãos, não é dessa forma. Exatamente. Não é dessa forma, né? A gente precisa ser comedido nisso, entender que os erros vão acontecer e eles, como disse, fazem parte desse processo de amadurecimento, de conversão. Porém, né, o arrependimento é necessário, ele faz parte, né, de um elemento, ele é um elemento dessa conversão genuína. E o segundo elemento é a fé, que é produzida até por Deus, né? A convicção produzida no coração pelo Espírito Santo, levando a pessoa a confiar no Evangelho e em Cristo Jesus. Então, a conversão tem dois elementos: é um ato único, ou seja, ela é parte, ela vem de Deus, ela é ato de Deus na nossa vida, ela é necessária na nossa vida, é um ato único e que genuinamente ela depende de dois fatores, que é o arrependimento e a fé. Mas os dois fatores vêm também por obra de Deus na nossa vida. Então ninguém se arrepende, né, senão pela obra, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E aqui existe uma diferença, né, do questão do arrependimento e do remorso. Existia até um livro antigo, acho que é Arrependimento das Obras Mortas, não lembro, acho que era do Antônio Cirilo, né, que falava disso, a diferença entre remorso e arrependimento, né? O remorso é aquela pessoa que chora, que descabela, que faz todo aquele processo que está arrependida daquilo que ela fez, né? Reconhece tudo aquilo, mas aquilo é mais como se fosse algo manipulado, né? O arrependimento, ele acontece internamente, ele acontece dentro de nós, ele acontece essa transformação, essa mudança, e ninguém precisa cobrar o arrependimento da gente, né? Nós nos sentimos constrangidos por aquilo que Deus é, por a forma dele conduzir a nossa vida, e isso transforma a nossa vida. Isso é o verdadeiro arrependimento, que mexe, que produz uma mudança na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vontades, e sem dúvida participar disso, e sem dúvida isso tudo faz parte desse processo, né, de conversão na nossa vida. Mais alguma coisa que os irmãos queiram colocar? Eu acho que cabe aqui aproveitar a oportunidade e deixar um desafio para você em casa. Se já tem algum tempo que você não pratica ali a leitura bíblica, né? Começa lá pelo livro de João, ou então o livro de Provérbios, né? Eu tenho um livro de Filipenses, né? Um livro curtinho, 4 capítulos, né? E você já dá o pontapé inicial para a retomada da sua meditação, né, na palavra, e deixar essa obra transformadora do Evangelho ela alcançar seu coração. Amém. Tem os desafios de leitura do aplicativo YouVersion, né? Excelente. A Bíblia online, digital. É muito bom e estimula você diariamente a disciplina de você meditar na palavra, né? Porque lá tem tem inúmeros desafios lá de meditação, né? De leitura, os planos de leitura. Tem vários planos de leitura de qualquer tema, ansiedade, sobre depressão, qualquer tema sobre a vida tem lá dentro. E é muito bom, vale a pena. Esse aplicativo, né? Essa Bíblia digital, YouVersion, eu acho interessante, né? É que se você cadastra no seu celular e ativa as notificações, ela vai cobrar você de ler a Bíblia. Então, é muito interessante isso, né? Vem uma notificação. Você já leu hoje lá, o seu plano está em atraso, né? Então, é muito importante, né, nós termos esses mecanismos. Eu acho que isso aí é muito bom, irmãos, né? Não é a quantidade, porque às vezes a gente fica preso, né? A Bíblia é questão da quantidade. Eu preciso ler 1 hora da Bíblia. Não, irmãos, leia o
quanto a tua fome, a tua sede lhe permitir. Mas leia, mas se aprofunde, né? Tenha contato. Eu acho que esse que é o propósito aí. E esse aplicativo eu recomendo, falo sempre dele, acho que é muito bom mesmo. Gratuito, né? Gratuito. Não tem, além de ser gratuito, não tem propaganda. Não tem propaganda. É totalmente voltado simplesmente para o reino, para a obra mesmo, para Deus e para que você se engaje aí na leitura bíblica. Acho que é fantástico mesmo esse aplicativo. Então, quem não tem, e melhor, se você não quiser ter espaço do seu celular comprometido, isso é um problema às vezes, né? Você pode usar ele totalmente online, sem nenhum problema, e vai economizar espaço no teu celular, aí não vai ser um peso aí para você não. Todas as versões da Bíblia, tudo num lugar só. Os planos de leitura, muitos pastores renomados, teólogos renomados, escrevem os planos de leitura e fica tudo disponível. A opção de áudio também, né? Se você quiser ouvir, né, o texto. Exatamente. Vou compartilhar aqui agora nos comentários. Isso, aí da live. O Jean vai colocar nos comentários aqui, para quem quiser baixar lá o aplicativo da Bíblia e o YouVersion. Aproveitando, irmãos, no último Encontro de Esperança, eu falei rapidamente, disse que eles iam falar, que eles tinham assistido, e acabei esquecendo de falar, acabei nem dando a palavra, eles acabaram esquecendo também, de falar um pouco do The Chosen. Fala aí. Verdade. Então, qualquer coisa você complementa, Jean. O The Chosen, ele é uma minissérie, né? Já tem a primeira temporada, a segunda temporada ela está em produção, mas você não vai encontrar ela na Amazon ou então no Netflix, né? Ela é independente, então você vai ter que buscar lá na loja da Apple Store ou do Google Play, né? Para instalar no seu Android ou no seu iOS. Então ele é um aplicativo, você instala, e aí dentro desse aplicativo vai ter os episódios. A primeira temporada são 8 episódios, e ele é maravilhoso, sabe? A gente recomenda fortemente. Essa primeira temporada, ela traz a contextualização do período em que Jesus começou a escolher os discípulos, né? Então ali você vai entender melhor os versículos, né? Quem era Mateus, quem era Pedro, né? Que André é irmão de Pedro. A gente sempre lê os evangelhos e eu não tinha associado, puxa, mas André é irmão de Pedro, né? E aí você começa a conectar, né? E puxa, e tem Nicodemos que estava ali e conversou com Jesus. Então, assim, para vocês terem ideia, quem desenvolveu esse projeto foi o pessoal ligado à Jocum, né, internacional, e eles arrecadaram uma verba milionária. Então, o orçamento para a produção dessa minissérie ela é equivalente ao orçamento usado em Game of Thrones. Então, a qualidade de imagem, fotografia, de áudio é de cinema, sabe? Então, além de ter algo de uma qualidade muito boa, né, fidedigna ali a palavra, né, seguindo ali os evangelhos, e puxa, você assistir o episódio e depois pegar o livro de João ali e discorrer o texto, vai te dar uma percepção de tesouros dali do texto bíblico que a gente não percebia pela questão cultural, né, pelo panorama bíblico que essa minissérie traz. Então, assim, recomendação forte para você. Confira e depois você compartilha com a gente, né, lá no grupo, o que vocês acharam. Você tem como compartilhar o link aí? Deixa eu ver se eu consigo. Vê se ele consegue compartilhar o link lá nessa nossa transmissão. Isso. Aqui. Já fica o link da Bíblia, da YouVersion, e também desse aplicativo aí do The Chosen, para que você possa acessar aí o depois você vê lá com qual discípulo que você mais se aparece, né? Se é Pedro, que era brigão, né? Se Mateus, que era um nerdzinho. Então, dá uma olhada lá depois. Legal. Bom, gente, estamos caminhando então para o encerramento aí da nossa conversa de hoje, a conversa sobre conversão. Se você que nos acompanhou aí, nós agradecemos aí a sua atenção, né, de você estar nos acompanhando aí nessa quarta-feira, nesse encontro de esperança. Tenho certeza que o Senhor pode transformar as nossas vidas, pode renovar a nossa conversão, nos trazer à memória coisas da nossa conversão, né, como eu disse lá, músicas, pregações, enfim, te fazer recordar de tempos em que você
quando você se colocou diante de Deus e Deus transformou sua vida. Eu tenho certeza que isso é muito edificante para nós, darmos essa olhada para trás, ver tudo que Deus já fez, tudo que Deus já operou, como Deus nos transformou. Então, acho que esse papo aí de conversão é muito importante. Amém? Então, vamos orar? Mais alguma colocação? Vou pedir licença que eu já vou lá. Sim, o Tiagão vai se posicionar lá para o encerramento. Eu coloquei nos comentários, tá? Tá fixado aí o YouVersion, né? YouVersion, YouVersion, que é a Bíblia, né? A Bíblia online. E logo em seguida eu compartilhei também o The Chosen também. Ótimo, baixarem. Muito bom. É isso, gente. Vamos orar, agradecer a Deus e lembrando, né? Próximo sábado, dia 18, às 20 horas, temos nosso encontro aí, Sala Amarela. Né? Vai ser importante também estarmos juntos aí, conectados nesse tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por essa noite, agradeço por mais uma vez o Senhor ministrar aos nossos corações, falar aos nossos corações, Pai. Nós não temos palavras, Deus, para mensurar, Deus, nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, pela nossa conversão, pela forma como o Senhor trouxe-nos para próximo do Senhor, Pai, e tem transformado a nossa vida diariamente. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que cada um que esteja assistindo essa transmissão, Pai, que o Senhor toque poderosamente, Pai, nessas vidas, Deus, que o Senhor restaure sonhos, Pai, que o Senhor renove as forças, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós vivemos em dias tão difíceis, ó Pai, tão complicado, Deus, nós olharmos para a situação que nós estamos vivendo e encontrarmos esperança nisso tudo, mas o Senhor nos traz esperança através desse tempo de encontro de esperança, e o Senhor renova as nossas esperanças, nos fazendo olhar para a nossa conversão, aquilo que nós somos no Senhor, Pai. O Senhor tem nos transformado, o Senhor tem renovado as nossas forças. Em nome de Jesus, eu oro para que isso aconteça na vida desses que estão nos seguindo, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na vida de todos nós, e nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é quem vai fazer isso, é o Senhor é quem vai converter cada coração. Nós só queremos, Pai, fazer parte disso, Pai, alcançando essas vidas com a semente do Evangelho, fazendo com que essa semente alcance a boa terra, Senhor, do coração de cada um que nos assiste. E Deus, em nome de Jesus, nós oramos gratos, Deus, por essa noite, e pedimos a ação do Espírito Santo, que o Teu Santo Espírito visite cada vida, ó Pai, fale a cada coração, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor e contamos, Pai, com o agir sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Essa, Deus, é a oração do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã que nos acompanhou até aqui, que o Senhor traga esperança para o teu coração, é a minha oração em nome de Jesus. E até sábado, lembrando, domingo também, às 19h30, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe.